Salve Maria Santíssima. Vamos, irmãos, aqui continuar meditando sobre a existência do inferno. Santo Afonso ele vai falar sobre apenas dos sentidos. Eu já até fiz um áudio sobre isso, que vai aprofundar cada detalhe, né? Em Apocalipse 18, versículo 7, vai falar sobre essa questão da pena dos sentidos. Santo Afonso vai falar o seguinte: é um ponto de fé que há um inferno, horrível prisão, para punir os que se revoltaram contra Deus. De fato, isso é um inferno, um lugar de tormentos, um lugar de tortura, como a chama o mal rico da parábola, né, de Lucas capítulo 16. A parábola do rico e de Lázaro. Lá mostra esse lugar como lugar de tormento. Então, os sentidos serão punidos. Ou seja, quanto mais, vai falar Santo Afonso, quanto mais alguém tiver ofendido a Deus, com muito mais terror sofrerá os seus sentidos as penas. Ou seja, com aquele sentido que a pessoa mais ofendeu a Deus, ele sofrerá em todos os sentidos, mas esse sentido será o que mais sofrerá no inferno. Se ele pecou mais com os olhos, será os olhos que sofrerão mais. Se foi com o tato, será o tato. E por aí vai, os outros sentidos, né? A vista será atormentada pelas trevas. O olfato terá o seu suplício. O condenado deve ficar no meio de milhões e milhões de cadáveres vivos com relação aos sofrimentos, mais verdadeiros cadáveres pelo mau cheiro que exalam. Ou seja, o olfato vai sofrer tão grande podridão, ele vai sentir a pessoa que ele preferia estar no meio de milhões de cadáveres. Ele preferia, né? Isso que o texto quer dizer, do que estar nesse podridão. Diz São Boaventura que o corpo de um só condenado, se fosse atirado à terra, bastaria com a infecção para fazer morrer todos os homens. Um corpo de um condenado, fala São Boaventura. Se fosse lançado, isso comparando, né? Por exemplo, após haver a condenação eterna mesmo, após o corpo ressuscitar, se fosse possível jogar esse corpo do condenado na terra, se ainda existisse de fato a terra com os habitantes, isso seria capaz de matar todas as pessoas por conta do mau cheiro. E ainda há insensatos que dizem: se for para o inferno, eu não vou sozinho. Infelizes, quanto mais lá encontrarem pessoas, mais sofrimentos encontrarão. Porque lá haverá ódio e gritos. Porque ali só existe revolta uns contra os outros. Para melhor dizer, serão como uvas esmagadas no lagar da cólera de Deus. Ou seja, ali pode ter quantas pessoas tiverem. Não vai aliviar o sofrimento, pelo contrário, vai aumentar o sofrimento. Porque ali as pessoas se odeiam, blasfemam umas contra as outras. Não existe misericórdia, não existe solidariedade, não existe unidade. É de fato ódio contra Deus, ódio contra os santos, contra a Virgem Maria, contra os anjos, ódio contra os demônios e ódio contra si mesmo e ódio contra os irmãos, infelizmente. Aí, uma outra coisa que vai ter no inferno: a imobilidade. De maneira como o condenado cai no inferno, no último dia, estará sempre sem nunca poder de mudar de situação, sem nunca poder mexer pés nem mãos, enquanto Deus for Deus. Ou seja, para sempre. A imobilidade é uma das penas do inferno terrível. Como fala a palavra de Deus: aonde a árvore cai, ali ela permanecerá. Continuando a meditação, também sobre o ouvir, vou falar sobre o tormento no ouvir, né? Que é como se a pessoa estivesse ouvindo. Imagine uma pessoa com dores de cabeça, dores terríveis, dores de ouvido, e ela vai ter que ouvir como se fosse um cão latindo bem alto, uma criança chorando sem parar, músicas no máximo de altura, e Santo Afonso vai comparar que de fato é dessa forma que acontece. O tormento é comparado
a isso, só que sendo muito maior para o tormento do ouvido. Ou seja, o condenado vai ouvir ruídos e clamores insuportáveis. Gente, eu dou uma paradinha porque é muito forte. Eu já preguei várias vezes sobre o inferno e gravo áudio sobre o purgatório. É um tema que eu gosto porque me faz pensar, me faz meditar sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus amigos, sobre aqueles que eu evangelizo, sobre aqueles que eu até nem consigo estar tão próximo. Isso dói na alma. Por isso que às vezes tem que parar um pouquinho o áudio, porque não é brincadeira. É forte. É muito sério. Peçamos ao Senhor a graça da compulsão, não só dos olhos, mas do coração. As lágrimas da alma. Peçamos ao Senhor. Uma outra coisa que vai falar é a pena do paladar, no gosto. Será atormentado tanto pela fome. Ou seja, a fome será um grande tormento. É uma das formas que a pessoa vai ter uma fome canina, como nós chamamos, e não vai ter nada para aliviar essa fome. É uma das grandes punições do inferno. Então, apenas dos sentidos, né, que vai estar muito presente nessa hora. E a pena do fogo. Essa pena do fogo não deve ser esquecida por nós. Então, aqui são algumas coisas que no inferno, de fato, a pessoa sofrerá. A pena dos sentidos. Vamos aqui a um outro exemplo. São Francisco de Girolamo, célebre missionário da Companhia de Jesus no início do século XVIII, foi encarregado de dirigir as missões no reino de Nápoles. Certo dia, quando ele pregava numa praça napolitana, algumas mulheres de má vida, dentre elas uma chamada Caterine, tinham se reunido para atrapalhar o sermão, com cantos profanos e ruidosos protestos, na tentativa de forçar o padre a se retirar. Porém, ele continuou o seu discurso, parecendo não se importar com as insolentes. Tempos depois, ele retornou para pregar na mesma praça e percebeu que a casa de Catarine, habitualmente turbulenta, estava em profundo silêncio. O que aconteceu com Caterine? Perguntou o padre. Não sabeis, padre. Ontem à noite a infeliz morreu sem poder dizer uma palavra. Contaram-lhe. Caterine está morta, mas morreu de repente. Vamos lá saber o que aconteceu. O santo abre a porta sobre a escada e, acompanhado de um grande número de pessoas, entra na sala onde se podia ver o cadáver estendido no chão sob um pano e 4 velas acesas, como era o costume no local. Observou por alguns instantes com os olhos apavorados e em seguida com a voz solene. Perguntou: Caterine, onde você está agora? O cadáver permaneceu mudo. Então o santo repetiu a pergunta. Caterine, diga-me onde você está agora. Ordeno que me diga onde você está. De repente, para o espanto de todos ali, os olhos do cadáver se abriram e seus lábios passaram a se mover convulsivamente, e com a voz grave e profunda respondeu: No inferno. Estou no inferno. Ao ouvir essas palavras, a multidão fugiu, aterrorizada. Junto foi o santo que, impressionado, dizia: No inferno, ó meu Deus, que terrível no inferno. Vocês ouviram? No inferno. A impressão causada com o ocorrido foi tão grande que muitos daqueles que testemunharam o fato não se atreveram a voltar para suas casas, sem antes se confessar. Então aqui é mais um dos casos que mostra a existência muito clara do inferno e das almas condenadas. A gente vai estar meditando mais um pouco sobre essa terrível situação que é o inferno, mas que devemos de fato lutar para não caminharmos para lá, né? Devemos lutar. A meditação do inferno não deve nos causar desespero, mas deve nos causar conversão
e buscar também a conversão dos nossos irmãos, amigos, todos aqueles que precisam, né? Todos precisam ouvir o anúncio do Evangelho. Claro, de uma forma pedagógica. Cada pessoa está preparada para ouvir algo de uma forma diferente. Nem sempre todo mundo consegue ouvir de forma clara aquilo que nós estamos ouvindo agora nesses áudios, né? Mas, sem dúvida, é necessário. A pregação do inferno ela não pode cessar.